Revelado. O líquido misterioso que transformou a vida da filha do milionário em 30 dias incríveis. Laura olhou para o frasco com a luz refletindo em sua superfície, o líquido brilhante dentro pareceu prometer um mundo novo. Era tudo o que ela queria, uma vida longe do estigma que acompanhava viver na periferia de São Paulo, onde a pobreza e o preconceito eram companheiros diários. A curiosidade a consumia. Se aquilo tinha mudado a vida da filha do milionário Ana em apenas um mês, por que não poderia mudar a dela também? Mas eis a questão, ao que custo? Dona Cleide, sua mãe, sempre foi seu exemplo de força. Trabalhadora incansável, ela voltava para casa exausta depois de mais um longo dia de faxina, mas sempre havia um sorriso no rosto. A vida não é fácil, meu amor, mas sempre faça o que é certo, costumava dizer com um brilho de determinação nos olhos. Laura se lembrava de cada palavra, mas a tentação do líquido misterioso era forte. O sonho de escapar da dura realidade a chamava como um grito no silêncio. Certa vez, durante uma tarde ensolarada em um centro comunitário, Laura conheceu Ana. Ela, cercada por luxo e glamourosa, parecia tão diferente das meninas do bairro. Mas nos olhos de Ana havia uma tristeza profunda. Nada é tão simples como parece, Ana dissera, enquanto contava sobre sua batalha contra a saúde debilitada e o medo de ser julgada apenas pela sua fortuna. De repente a vida dos ricos não parecia tão encantadora. Ao mostrar o pequeno complexo frasco, Ana falou com paixão sobre como aquele líquido transformou seu corpo e mente. Senti paz e confiança, Laura. Se você também quiser mudar, me avise. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Laura sentiu uma onda de emoções. O dilema consumia. Deveria seguir o caminho etéreo da transformação rápida ou o caminho mais duro e respeitoso que a mãe sempre a ensinou. Enquanto se aprofundava em pesquisas sobre o tal líquido, o mundo parecia mais perigoso. As palavras cruéis de pessoas preconceituosas ecoavam em sua mente. Pobreza é burrice. Ela não vai a lugar nenhum. Cada riso, cada comentário malicioso apenas a empurrava mais para perto da decisão que queria evitar. Mas em uma noite, ao ver Dona Cleide dormindo exausta, Laura tomou uma decisão. Não se deixaria abalar. Era a hora de unir a comunidade, mostrar a força que ela acreditava existir nas pessoas ao seu redor. Com seu coração pulsando de coragem, ela organizou um evento no centro comunitário, um espaço onde a música e a união poderiam ressoar mais alto que o preconceito. Dona Cleide, de início cética, acabou se entregando à causa e não conteve as lágrimas de orgulho ao ver a filha brilhar. Durante a apresentação, uma euforia tomou conta da sala, e a força da fala de Laura ecoava como um grito de resistência. Mas então, um grupo de jovens maledicentes interrompeu o evento com suas zombarias, suas risadas entraram como facas na coragem que ela tentava exalar. Mas Laura não recuou. Com uma voz trêmula, mas firme, ela confrontou os atacantes, revelando a força da união e o valor das pequenas vitórias do dia a dia. A plateia, em uma demonstração de apoio e solidariedade, levantou-se com ela. Diante de tudo isso, Laura se viu em uma encruzilhada. Investir em algo desconhecido para uma mudança rápida ou continuar a lutar pelo respeito que tanto valorizava? A batalha pela dignidade e pelo amor da comunidade ressoava em seu coração. O que realmente importava, afinal? Essa era a pergunta que a deixava ansiosa, e a resposta estava mais próxima do que ela imaginava. Laura acordou com o sol se filtrando pelas cortinas, mas o brilho do dia não parecia alcançar seu coração. A tensão de sua decisão ainda a perseguia como uma sombra que não se afastava. Enquanto se preparava para mais um dia, as palavras de Dona Cleide ecoavam em sua mente: faça o que é certo. Mas o que era certo, afinal? A ideia de usar o líquido misterioso ainda pesava em seus pensamentos, uma tentação proibida e sedutora. No centro comunitário, o clima era de festa, mas Laura sentia um nó no estômago. Ela havia planejado uma reunião com as mulheres do bairro, um espaço onde poderiam contar suas histórias, mas o medo do julgamento ainda a paralisava. E se elas pensassem que ela estava se divertindo enquanto outras lutavam para sobreviver? Ao chegar, ficou olhando pela janela, tentando se encorajar. Uma após a outra, as mulheres começaram a entrar. Havia risadas, mas também lágrimas compartilhadas.
Laura viu Dona Cleide ajudar uma vizinha a cuidar do filho. Era aquela comunidade que sempre a apoiara, e naquele momento, algo dentro dela se acendeu. Com uma determinação nova, ela subiu ao pequeno palco improvisado. Hoje estou aqui para falarmos sobre nós, sobre nossas vidas. Sobre o que nos faz felizes, mas também o que nos faz sofrer, disse, com a voz tremendo no início, mas a paixão crescendo a cada palavra. Ao ver cada rosto se iluminar de interesse, soube que estava fazendo a coisa certa. A união era mais poderosa do que qualquer líquido misterioso. Uma mulher levantou a mão. Laura, você conhece a Ana? Aquela menina rica que vive lá no Morumbi? A plateia assentiu, e Laura sentiu um frio na barriga. Ela tem uma promessa de transformação, né? O tal líquido que mudou a vida dela. O murmúrio se espalhou e Laura percebeu que estava diante de um dilema. Como defender sua comunidade e ao mesmo tempo pensar naquele frasco sedutor? Eu conheço Ana, respondeu, respirando fundo. Ela é como nós, mas carrega o peso da fama e do julgamento. O que eu quero mostrar hoje é que podemos mudar nossas vidas sem atalhos, sem mágica. Olhem à nossa volta, a verdadeira força está aqui, entre nós. As mulheres começaram a aplaudir, e uma sensação de empoderamento pairava no ar. Laura se deixou levar pela energia do momento, e a reunião se transformou em algo mágico, como uma corrente de resistência contra o preconceito. Cada história contada era uma vitória, uma celebração do ser verdadeiro. Mas, ao final do evento, quando já estava se preparando para ir embora, Laura recebeu uma mensagem inesperada. Era a Ana. Laura, precisamos conversar. O que você está pensando sobre o líquido? Tenho algo importante para te dizer. Seu coração disparou. A curiosidade e o medo se misturaram. O que Ana poderia revelar? Laura hesitou, olhando para suas amigas que a cercavam, cheias de energia e esperança. Assim surgia a escolha mais desafiadora de sua vida. Ela realmente estava preparada para ouvir o que Ana tinha a dizer? E aquela transformação realmente poderia ser feita de forma rápida e fácil? O frasco misterioso agora não parecia ser apenas uma possibilidade distante, mas uma real ameaça à sua luta por dignidade. Ao entrar no ônibus, Laura sentiu o peso da decisão em suas mãos. Qual caminho ela escolheria? A vida estava prestes a fazer uma reviravolta que nenhum líquido poderia prever, e o próximo passo poderia mudar tudo de uma vez por todas. Laura sentou-se no ônibus, o ritmo dos batimentos do seu coração ecoando em sua mente como um tambor. A viagem até o Morumbi parecia interminável, cada parada uma tortura. Ela olhava pela janela, observando os contrastes da cidade, a riqueza e a miséria se entrelaçando, assim como seus próprios pensamentos. A imagem de Ana surgia em sua mente rodeada de glamour, mas também envolta em um mistério que a fascinava e a aterrorizava. Ao descer do ônibus, Laura sentia que cada passo a levava mais perto de uma decisão que poderia destruir ou salvar seu espírito. Era uma casa grande, impecável, com jardins bem cuidados. Tudo parecia perfeito. Um contraste gritante com sua realidade. Quando entrou, o cheiro de perfume envolveu seus sentidos, e a ideia de que Ana havia se transformado em um ser de outro mundo a deixou inquieta. Laura, que bom que você veio. Ana estava lá, com um sorriso que parecia dizer tudo, mas ela sabia que por trás daquela fachada de sorrisos havia uma necessidade maior. A menina rica tinha seus próprios demônios. Obrigada pelo convite, Ana. Você mencionou algo importante. A hesitação em sua voz era evidente. O líquido você disse que mudou sua vida? Ana gesticulou para Laura a seguir até um sofá confortável, onde uma mesa baixa exibia o frasco. Ele brilhava, quase hipnotizante. A luz refletia as cores, e tudo que Laura podia pensar era na resposta para sua pergunta mais profunda. Como a vida daquela garota poderia ser tão deslumbrante enquanto a sua estava cheia de luta? Você não imagina o que se passou comigo antes de descobrir isso? Ana começou, seus olhos brilhando de uma mistura de esperança e desespero. Eu achava que precisava de ajuda, e foi então que tudo mudou. Tudo o que pensava que precisava para ser feliz. Laura a interrompeu. Mas Ana, não é só a aparência, você sabe? Eu estou aqui porque quero entender. O que veio antes? O que você realmente sentia? As palavras saíram carregadas de emoção, angústia e curiosidade. As lágrimas correram pelo rosto de Ana enquanto ela falava. Eu me sentia vazia. A pressão de ser perfeita era sufocante. Esse líquido me trouxe uma nova vida, mas eu ainda não sou feliz. Estou presa numa prisão de cristal. O ar entre elas parecia pesado. Laura sentiu um aperto no coração. Ela conhecia essa sensação de estar presa, de ser cercada por expectativas. O que Ana havia encontrado a fascinava, mas também a fazia questionar o preço daquela transformação. Então, você quer me convencer a usar isso?
A pergunta escapuliu, quase um sussurro. Os olhos de Ana brilharam. Não é só isso, se você quiser, eu posso te ajudar a encontrar seu caminho. Não precisa ser por um líquido, mas se você quiser experimentar. A oferta pairou no ar, tão magnética quanto o próprio frasco. Laura hesitou. As vozes de suas amigas, as histórias de luta e coragem, ecoaram em sua mente. Seu coração estava em conflito. Esse caminho poderia ser uma solução temporária, mas que preço teria isso? A tensão crescia entre elas, cheia de emoções não ditas. No final das contas, a vida poderia ser transformada apenas por um líquido, ou ainda existiria um caminho mais profundo e verdadeiro. Enquanto a noite caía lá fora, Laura sabia que sua vida estava à beira de uma grande escolha. Poderia ela se livrar das amarras da insegurança e ser como Ana, mas, a um custo muito mais alto do que ela estava disposta a pagar, o frasco brilhante e sedutor encarava ela. E uma pergunta inquietante surgia em sua mente: esse caminho realmente valeria a pena? A batalha entre o desejo e a razão começava. Laura respirou fundo, tentando clarear a mente confusa. O cheiro doce do perfume de Ana, misturado com o aroma de velas aromáticas que iluminavam o cômodo, só intensificava sua ansiedade. O frasco na mesa parecia vibrar sob a luz suave. Era como um pequeno universo em si, guardando promessas e ilusões. Eu não sei se estou pronta para isso, ela finalmente disse, sua voz mal saindo. O olhar de Ana se intensificou, e a expressão em seu rosto parecia transitar entre compreensão e frustração. Laura, eu sei que é difícil. Eu também hesitei. Mas às vezes a gente precisa enfrentar o desconhecido para encontrar a paz. Olha para mim. Eu consigo fazer coisas que nunca imaginei. Ana gesticulou, a energia dela fluindo como uma onda. Laura observou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela começou a ver o que Ana poderia fazer, as festas que frequentava, os lugares que viajava. Mas ao mesmo tempo, sentia que havia algo mais profundo por trás daquela transformação. Uma fragilidade escondida. Quando Ana começou a falar sobre suas experiências com o líquido, envolvendo histórias de viagens, festas e momentos glamourosos, Laura notou uma sombra passando pelo rosto da amiga. Era um sutil deslizar de dor e solidão que quase não conseguiu captar, como se aquela felicidade aparente tivesse um preço. Mas e quando a festa acaba? Laura questionou, as palavras saindo em um sussurro. Ana hesitou, e o silêncio entre elas se tornou incômodo. Finalmente, Ana desviou o olhar. Às vezes o vazio volta. Mas o que eu sinto agora é uma liberdade. Eu posso ser quem eu quiser. Mesmo que isso ainda não signifique felicidade plena, ela falou, a voz trêmula. Você sente isso, não sente? O desejo de ser mais do que é? De sair desse lugar? Laura sentiu o peito apertar. Era verdade, suas inseguranças a corroíam. E a ideia de se transformar parecia tentadora, quase mágica. E como você fazer isso o tempo todo? E se um dia acabar? Eu não sei. Mas, não quero pensar nisso agora. Eu só quero aproveitar, Ana respondeu, quase em murmúrio. A risada que antes enchia o ambiente agora estava abafada por uma tristeza que não conseguia esconder. Laura se deteve, analisando o frasco mais uma vez. E se eu não gostar? E se não funcionar para mim? Ana inclinou-se para frente, a voz fervorosa. E se funcionar? E se você encontrar a verdade em si mesma? Às vezes, você só precisa dar o primeiro passo. As palavras de Ana reverberaram na mente de Laura, e a dúvida tomou conta. Então, tudo se esvaziou ao redor. Laura se lembrou de seus sonhos, das noites sonhando em sair daquele ciclo de insegurança. A pressão do mundo, a necessidade de aprovação, tudo isso pesava como uma mochila antes de uma longa jornada. A tentação de provar aquele líquido começou a parecer mais atraente. Sem saber exatamente como, Laura se viu se inclinando para frente, as mãos em cima da mesa, sentindo a energia entre elas. E se eu disser que sim? Ela olhou nos olhos de Ana, com um misto de ansiedade e aventura. Os olhos de Ana brilharam como estrelas em um céu noturno. Então vamos descobrir juntas. Mas é importante que você saiba, isso não é só um escape. Pode te mudar de uma maneira que você talvez não esteja preparada para lidar. Laura engoliu em seco, a ansiedade misturando-se com uma faísca de coragem. Você está pronta para isso? Uma parte dela ainda queria recuar, mas a outra estava ansiosa pela transformação. E ao olhar para o frasco, a pergunta ecoou em sua mente. Seria esse o ponto de virada em sua vida? O que a esperaria do outro lado dessa escolha? Enquanto a tensão preenchia o ambiente, Laura tinha certeza de que a resposta a essa pergunta mudaria tudo. Mas a decisão não estava apenas nas mãos dela, havia algo mais. Um mistério escondido que, uma vez revelado, poderia levar ambas a um abismo ou a um renascimento.
O que elas realmente estavam dispostas a arriscar? Os olhos de Laura estavam fixos no frasco, como se ele tivesse o poder de decifrar todas as suas incertezas. A luz refletia no vidro, criando um jogo de sombras que dançava pelo espaço, e por um momento, ela esqueceu o mundo ao redor. Laura, pense bem, Ana interrompeu, a voz suave, mas com um toque de urgência. Isso não é uma decisão simples. A transformação pode te dar tudo o que você sempre quis, mas também pode te levar a lugares que você nunca sonhou. Laura sentiu o coração acelerar. Cada batida parecia um eco das dúvidas que a consumiam. Você não está dizendo que eu devo fazer isso, certo? Não, não estou forçando você. Eu só acho que se você sentir que é o momento, quem sou eu para te impedir? A expressão de Ana era de genuína preocupação misturada com a esperança de que Laura também encontrasse a liberdade que ela havia descoberto. Sabe, eu sempre pensei que tinha que ser perfeita, que tinha que seguir as regras e a busca pelo ideal. Mas e se isso não me levar a lugar nenhum? Laura sentiu uma onda de frustração e alívio. Ao mesmo tempo que a ideia de mudar parecia um alívio, havia um medo profundo do que essa mudança poderia retirar dela. E se o que eu sou já for o suficiente? Às vezes, apenas ser suficiente não é suficiente. Olha, eu passei a vida toda me escondendo atrás de sorrisos e máscaras, até que eu percebi que precisava fazer algo diferente. Ana falou isso como se estivesse praticando um mantra. Laura a observou com cuidado, captando a vulnerabilidade em cada palavra. Havia um risco nesta conversa, um risco que poderia quebrar ou unir as duas. Mas e se eu perder o controle? E se eu me perder de mim mesma? O controle é uma ilusão, Laura. É a primeira coisa que precisamos abrir mão. Quando nos permitimos ser livres é quando realmente começamos a nos encontrar. A busca pelo autoconhecimento envolve riscos, e você vai errar, vai cair, mas também vai se levantar e crescer, Ana respondeu, com uma convicção que poderia criar raízes em qualquer um ponto. Laura prendeu a respiração por um segundo. Ela estava a ponto de cruzar uma linha invisível, um momento que mudaria sua trajetória para sempre. A guerra interna dentro dela era palpável, mas a curiosidade e o desejo de se libertar começaram a vencer. Eu não quero ser só mais uma, ela começou a dizer, mas não conseguiu terminar. Ana pareceu entender o que estava se passando na cabeça de Laura. Você não é. Você é única e cheia de potencial. Agora é hora de brilhar. Sabe, é como aquele peixe que se joga no mar pela primeira vez. No começo dá medo, mas depois é a sensação mais incrível do mundo. Decidindo se entregar à bravura da sua escolha, um sorriso leve começou a brotar nos lábios de Laura. Se eu fizer isso, preciso que você esteja comigo. Claro que sim. Nós vamos juntas. O sorriso de Ana era contagiante, e Laura percebeu que sentir esse apoio a tornava bem mais corajosa. Com uma nova determinação pairando no ar, elas trocaram olhares, como se um pacto sagrado estivesse sendo formado. E quando Ana pegou o frasco, Laura sentiu um frio na barriga. Dessa vez, era uma mistura de adrenalina e expectativa. A história da minha vida pode mudar agora, não pode? Laura sussurrou quase para si mesma. Sim, mas lembre-se sempre, as melhores histórias têm um preço. Ana respondeu, o olhar dela agora mais sério. Laura engoliu em seco, o peso da decisão começando a pairar sobre seus ombros. Seria esse o início de sua jornada de autodescoberta ou uma armadilha sorrateira? Entre o medo e a esperança, um novo caminho se abria. Enquanto Ana abria o frasco, o aroma doce e envolvente começou a se espalhar pelo ar, prendendo a respiração de ambas. O que estava por vir era incerto, mas uma coisa era certa, a vida delas nunca mais seria a mesma. E antes que aquele primeiro gole transformador lesse entre suas vidas, um segredo oculto no passado de Ana começava a se revelar, capaz de abalar tudo. O que mais estava perdendo? O frasco finalmente se abriu, liberando uma onda de fragrância que parecia embriagar o ambiente. Laura observou cada movimento de Ana com uma expectativa que a deixava nervosa. Seus olhos se encontraram e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Era como se estivessem sozinhas em um universo onde tudo era possível. Vamos lá, só um gole, Ana incentivou, sua voz agora envolta em um tom quase místico. Laura hesitou. As palavras ecoaram em sua mente, um eco distante de sua própria insegurança. E se eu não for capaz de lidar com isso? Ana deu um passo à frente, a mão segurando o frasco firme. E se você descobrir quem você realmente é? A sua confiança era contagiante, mas também despertava uma onda de dúvida. Laura sempre se moldou às expectativas dos outros. E agora, ao considerar dar esse passo, sentia que se despedia de partes de si. Lentamente a mão de Ana levou o frasco até os lábios de Laura. O líquido brilhava sob a luz fraca, lembrando um sonho que estava prestes a acontecer.
Laura engoliu em seco, lembrando-se da adolescência em que conhecera Ana, a primeira amiga que a abraçou sem julgamentos. Um turbilhão de emoções a envolveu enquanto ela lutava para decidir. Em um ato de coragem, Laura pegou o frasco com a outra mão, decidida. Eu quero tentar. Ana sorriu, e a cena parecia se iluminar com esse gesto. O momentâneo alívio que tomou conta de Laura era palpável, mas logo surgiu uma nova camada de ansiedade. Mas e se eu me arrepender? Às vezes o arrependimento é o preço a se pagar por não viver. Arriscar é parte da vida, Ana respondeu com firmeza. Com um movimento suave, juntas levaram o frasco até os lábios de Laura. Quando o líquido doce tocou sua língua, uma explosão de cores e sons invadiu seus sentidos. O mundo pareceu girar, como se um portal tivesse sido aberto. Uma onda de calor subiu por seu corpo, e ela sentiu que cada célula estava despertando. O gosto era intenso e vívido, e por um momento, tudo fazia sentido. Mas então, as cores começaram a se misturar com penumbras que dançavam nas bordas de sua visão. As memórias de suas inseguranças começaram a se agitar, lembranças de momentos em que nunca se sentiu suficiente. A pressão no peito aumentou, e apesar do prazer do momento, algo sombrio parecia à espreita. A voz de Laura saiu fraca e neste segundo, um olhar de preocupação cruzou o rosto de Ana. O que está acontecendo comigo? Deixe fluir, Laura. É só o começo. Ana gritou, mas a sensação de estar perdendo o controle a envolveu com força. Era como se a transformação estivesse puxando-a para várias direções. E então, antes que Laura pudesse compreender, visões de seu passado se misturaram com um futuro que ela nunca imaginou. Momentos de dor, risos e decisões vagamente lembradas apareceram em tandem, como um filme projetado em alta velocidade. Em meio a essa confusão, ela sentiu que uma força estranha estava conectando essas memórias à voz de Ana. Por que você tão sabe sobre isso? Laura questionou desesperada. Ana hesitou. Porque eu também passei por isso antes. O frasco tem seus próprios segredos, e se você não estiver pronta, pode deixar você mais perdida. A verdade impactou Laura como um soco no estômago. Sentiu o chão sumir sob seus pés. Que segredos Ana poderia estar escondendo? Uma ideia aterradora atravessou sua mente. E se Ana sabia mais do que estava revelando? Se você me enganou, Laura começou a dizer, mas as palavras ficaram presas na garganta enquanto uma onda de luz envolveu seu corpo, fazendo com que a sala girasse. Ela precisava entender o que estava ganhando e o que realmente poderia perder nessa jornada. A única coisa que tinha certeza era que, enquanto tentava se agarrar a um sentido de clareza, uma nova revelação pulsava que poderia mudar tudo. O que mais ela não sabia sobre a verdadeira natureza do frasco e sobre Ana? As respostas pareciam a um passo de distância, e Laura se preparou para enfrentar as sombras que estavam prestes a se revelar. A luz pulsante ao redor de Laura começou a se dissipar, como se o universo estivesse se reconfigurando diante de seus olhos. As cores, antes vibrantes e alegres, tornaram-se neblinas sombrias e distorcidas. Ela sentiu uma mão quente apertar a sua Ana. O toque era um fio de esperança em meio ao caos. Laura, olha para mim. Ana pediu, sua voz penetrando o redemoinho de vozes e imagens. As memórias de Laura estavam se soltando delas mesmas, e ela se viu em momentos dispersos: aquela briga da escola, o olhar desapontado da mãe, o sorriso amigável de um desconhecido que transformará seu dia. Seu coração acelerava, como se cada imagem pudesse sugá-la em uma espiral de incerteza. Eu não posso, Ana. Laura gritou, seu desespero crescendo. O medo a consumia. O que você fez? O que esse frasco realmente faz? Ana respirou fundo, tentando acalmá-la. Não é sobre o que eu fiz, mas sobre o que você pode fazer agora. Esse líquido trouxe memórias à tona. Ele ajuda a ver a verdade, mas pode ser doloroso. Você precisa confrontar as partes de você que ficaram escondidas por tanto tempo. Laura sentiu a angústia crescendo. Ao mesmo tempo em que queria entender, havia uma aversão aos medos que sempre teve, como sombras encurraladas no fundo de sua mente. Ela não se lembrava de ter pedido para relembrar seus traumas. Mas ao mesmo tempo, sabia que esconder suas fragilidades não era mais uma opção. Então, deixa fluir, Laura questionou, ainda sem confiar completamente. A incerteza dançava em sua voz, mas havia uma parte dela que ansiava por liberdade. Era como se a possibilidade de se despir dos medos fosse um sopro de ar fresco após um longo mergulho. Sim, e esteja preparada para aceitar o que vier. O frasco pode abrir portas que você nunca soube que estavam fechadas. Ana respondeu com um olhar significativo. Laura sentiu uma força irresistível puxá-la para a frente. Tentou resistir, mas a curiosidade e a necessidade de se descobrir eram mais fortes.
Os olhos de Ana, fixos nos dela, eram uma âncora. E assim, colocando um pé à frente do outro, ela decidiu mergulhar. A luz envolveu seu corpo novamente, não mais como um tumulto, mas como um abrigo caloroso. E foi então que uma sequência de visões começou a tomar um formato mais claro. Sua infância alegre, os melhores momentos com Ana, mas também as frustrações que a marcaram. Laura aos 8 anos gritando ao cantar na escola, e depois a confiança esfacelando diante de mais e mais críticas. Por fim, uma imagem a paralisou. Era a lembrança de um dia chuvoso, onde decidiu não se arriscar num concurso de dança. Lembrou-se da sensação de ter deixado passar a oportunidade de brilhar, mesmo quando seu coração pulsava com vontade. Uma dor cortante. No que você se transformou? A voz sussurrou em sua mente, ecoando como um mantra. O medo de que essa decisão de não arriscar fosse o reflexo de toda a sua vida. As memórias estavam se unindo agora, como peças de um quebra-cabeça. O que se formava na sua frente não era apenas a dor, mas também uma força nova, uma ideia brilhante de quem poderia ser. Laura olhou para Ana, sua amiga que estava ali, pronta para dar apoio, mas visivelmente angustiada. Você também se sente assim? Laura perguntou com a voz quase tremula. Ana hesitou, a vulnerabilidade pairando no ar. Era isso que Laura não tinha percebido. Ana também lutava com suas sombras. Essa descoberta rápido, como uma luz na escuridão, acendeu algo dentro de Laura. Sim, todos têm suas batalhas. Mas você tem que enfrentar a sua, Laura. E estou aqui, Ana disse, e a sinceridade nas suas palavras fez o coração de Laura pulsar com esperança. Poderia essa amizade ser o suporte que sempre precisou? Enquanto pensava nisso, as visões começaram a se calar, mas uma nova intriga havia tomado forma. O que mais o frasco escondia? E se isso não for tudo? Laura se perguntou, sentindo um novo medo misturado à curiosidade. A chama da transformação apenas começara, e em breve, Laura teria que decidir, abrir mais portas ou aceitar as verdades reveladas, porque a verdadeira jornada estava apenas começando. O calor da luz começou a se dissipar, e Laura percebeu que estava novamente ancorada em um momento familiar, mas agora, tudo parecia mais vívido. Os sons da cidade, os ruidosos risos das crianças brincando nos arredores, a mistura de cheiros que flutuavam pela praça, tudo se uniu de uma maneira que sua mente não conseguia ignorar. Era uma vontade incontrolável de escapar, mas o toque de Ana a mantinha firme, como se a amizade fosse uma tempestade com um porto seguro. Laura, não tenha medo. Ela sempre estará aqui, Ana murmurou, encorajando-a a olhar para dentro. As memórias dançavam à sua frente, uma coreografia de momentos bons e ruins, e ela decidiu se deixar levar. Era hora de confrontar as partes dela que estavam escondidas. A primeira imagem emergiu. A sala de estar de sua avó, repleta de luz, onde os risos ecoavam. As histórias contadas em voz baixa, a presença calorosa e acolhedora da avó que fazia o mundo parecer mágico. Mas de repente a imagem mudou. A mesma sala agora estava envolta em uma neblina de tristeza, marcada por lágrimas silenciosas e a ausência da matriarca que havia moldado sua vida. O que você deseja lembrar, Laura? O que você não quer deixar ir? A voz interna questionava. Laura sentiu o coração apertar. Havia memórias que desejava guardá-las e outras que queria apagar. As risadas da infância estavam entrelaçadas com o sentimento de inadequação que cresceu ao longo dos anos. E se eu não conseguir lidar com isso? Pensou, um frio na barriga consumindo. Ana, percebendo sua agitação, apertou a mão dela. Estamos juntas nessa. Lembre-se, Laura, a dor que você sente agora é uma parte que precisa ser abraçada. Para seguir em frente, você precisa confrontar isso. Isso lhe deu coragem. Laura se permitiu sentir. Ela se viu mais uma vez colhendo as flores no jardim da avó, rindo enquanto contava seus sonhos de dançar. Mas então veio à tona o momento em que falhou em acreditar que poderia realizar esses sonhos. A dança que deveria ser libertadora se transformou na coisa temida. Naquele dia chuvoso, a negação do seu potencial reverberava como um eco na sua vida, o mesmo que a fez desistir do seu brilho. A dor crescia, mas agora se mesclava com um desejo ardente de mudar. Pequenas chamas de determinação começaram a surgir. É isso que eu quero mudar, ela se disse, como um mantra secreto. Eu quero dançar, eu quero ser brilhar. Assim mais imagens começaram a se formar. Outros momentos de hesitação e falhas, mas também aqueles repletos de alegria. Um sorriso atravessava sua mente quando lembrava do dia em que Ana a convenceu a se inscrever para aquele concurso de canto, mesmo que o medo quase a paralisasse. Você sempre acreditou em mim, Ana sussurrou com um misto de gratidão e tristeza. Mas Ana não estava apenas ao seu lado. Ela também lutava.
E Laura percebeu que a amiga estava enfrentando os demônios dela, os que a impediam de ser totalmente livre, completamente feliz. Se somos mais fortes juntas, então como posso ajudá-la também? Nesse instante, a luz ao redor delas intensificou, como se o universo estivesse reforçando a conexão que existia entre elas. Os medos poderiam ser analisados, mas o amor e a amizade eram armas poderosas. Um novo foco iluminou o coração de Laura, que desejava não apenas se libertar, mas fazer de sua jornada um caminho para ambas. Porém, no fundo, uma pergunta persistia: e se no final, o que você descobrir for mais do que você estava preparada para lidar? Laura respirou fundo. A luz agora emanava de dentro dela. Era hora de enfrentar suas verdades. Mas o que se escondia nas sombras? O próximo passo poderia ser transformador ou devastador. O que mais haveria além das memórias que estavam prontas para se revelar? Laura fechou os olhos e deixou que o calor da luz a envolvesse completamente. Sabia que a jornada que estava prestes a iniciar seria repleta de desafios, mas algo dentro dela queimava com uma nova determinação. O sorriso de Ana, iluminado e esperançoso, também a impulsionava para frente. Vamos, Laura. Este é o seu momento, Ana a incentivou, como se lesse os pensamentos dela. Tomando coragem, Laura respirou fundo e decidiu que não iria apenas relembrar, mas sim, reescrever sua história. Ela queria descobrir o que havia sido enterrado sob camadas de medo e insegurança. O eco da sua própria voz se fez ouvir: eu quero dançar. Eu mereço brilhar. Com os olhos fechados, a primeira memória surgiu, uma tarde ensolarada na infância em que sua avó a levava ao parque. As árvores dançavam ao vento, e o sol azul parecia cantarolar com os pássaros. Assim que se viu lá, uma sensação de alegria genuína preencheu seu coração. Mas essa alegria se dissolveu rapidamente quando uma nova lembrança surgiu. Seu avô, a expressão séria, dizendo que dançar não era uma opção para alguém como ela. Foi então que o medo começou a se instalar em sua vida. Precisamos confrontar isso, Laura. Plus outra, lembra? Ana lembrou, sacudindo a mão dela. A frase em latim que significava mais além, um lembrete das conquistas que ambas já superaram juntas. Laura assentiu, e a luz ao redor delas brilhou ainda mais intensamente. Agora não era apenas sobre enfrentar seus próprios medos, mas entender que cada um tinha suas cicatrizes. Ana também estava lutando. Laura vislumbrou uma imagem. Ana sentada em um banquinho, os olhos cheios de lágrimas depois de uma apresentação de dança. Ela não tinha recebido o reconhecimento que esperava e desde então, a chama de sua paixão estava apagada. Quanta dor podia ser comparada em suas histórias? Eu não quero que você sinta isso. Eu quero que você também brilhe, amiga, Laura disse com a voz embargada. E naquele momento surgiu uma nova resolução. Talvez a amizade delas pudesse ser a chave para libertá-las de seus medos. Vamos fazer um pacto, chegou à conclusão de Laura, olhando diretamente nos olhos de Ana. Vamos juntas resgatar nossos sonhos. Ao infinito e além. Ana riu, e a risada soou como um bálsamo em meio a toda a tensão, como se uma barreira tivesse sido quebrada. Elas sabiam que esse passo poderia surpreendê-las. O amor, a amizade, tudo se entrelaçava e criava uma teia de força que a sustentaria. Sentindo o calor da luz, elas começaram a visualizar suas conquistas. O que antes parecia longe agora se tornava palpável. A apresentação que desejavam fazer, a dança que queriam aperfeiçoar, os palcos que sonhavam em pisar estavam tão próximos, como o miolo de uma melodia que finalmente estava ali, pronta para ser tocada. No entanto, com cada passo para frente, um novo medo sussurrava em seu íntimo. E se elas não conseguissem? E se a vida não permitisse que realizassem seus sonhos? Essa dúvida pairava como uma sombra sobre a luz que geravam. Laura ergueu a cabeça. Como uma luz no fim de um túnel escuro, a esperança se transformava em força. Mas algo nela sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Novas memórias estavam por vir, e nem todas seriam fáceis de encarar. Muitas coisas ainda precisam ser reveladas, Ana, e nem todas são fáceis de digerir. Estamos juntas, Laura. Quem pode nos parar? Ana sorriu, mas mesmo assim, um leve tremor surgiu entre elas, precedendo o que estava por vir, e com um olhar resoluto, Laura proclamou: ainda temos tanto a descobrir. O que mais está escondido em nós? Essa pergunta pairou no ar, como a tensão antes de uma grande revelação. Era hora de explorar as profundezas de suas almas, e o que mais poderia ser revelado nesse processo? Laura acordou em um mundo novo. O frasco, agora vazio, representava não apenas a mudança que buscava, mas uma jornada que a levará a profundezas nunca imaginadas de sua própria alma. Sentou-se na cama ofegante enquanto as memórias pulsavam em sua mente,
como flashes de um filme que agora fazia sentido. Ana estava ao seu lado, com um olhar compreensivo e um sorriso esperançoso. Juntas, elas haviam desnudado suas inseguranças e dores, e a conexão que criaram era mais forte do que qualquer transformação mágica poderia proporcionar. E agora, o que fazemos? Laura perguntou, sua voz ainda trêmula. O medo e a expectativa marcam o horizonte de suas vidas. Ana respirou fundo, e com um brilho de determinação nos olhos, respondeu: agora a dança começa. Vamos fazer o que sempre sonhamos. Não se trata de se esconder atrás de ilusões, mas de encontrar nossa verdade e brilho. A confiança que exibia era contagiante, e Laura a sentia fluir em suas veias, como a energia que antes buscava em um líquido misterioso. Enquanto as duas se levantavam, Laura olhou pela janela e viu o sol despontar. A luz envolvia o mundo de uma maneira que fazia tudo parecer possível. O que antes era opressão agora se transformava em uma promessa: liberdade. As vozes de suas amigas, as histórias que elas compartilharam na reunião, tudo parecia ecoar dentro dela. No centro comunitário, Laura reuniu sua comunidade mais uma vez. Desta vez, não era só para compartilhar histórias de dor, mas de sonhos. Elas falariam sobre o que desejavam realizar. Hoje não estamos aqui para falar apenas do que nos machuca, mas vamos celebrar o que queremos ser, começou ela, seu coração batendo animadamente. Ana estava ao seu lado, e juntas começaram a conduzir uma dança simbólica. Cada movimento entrelaçava suas histórias, a luz que brilhava dentro delas atraía outras pessoas. Não era apenas uma performance, mas uma declaração de amor, aceitação e superação. A música ressoava e em um instante a plateia se levantou, unindo-se ao ritmo, como uma onda de apoio e amor. Os sussurros de força que antes as paralisavam agora as impulsionavam à frente. Elas podiam ver a transformação não só nelas, mas nas vidas que tocavam. Até Dona Cleide, em um canto, enxugava lágrimas de orgulho, a voz de Laura ressurgindo como a melodia mais poderosa. E quando a apresentação terminou, a energia era eletrizante. O aplauso que se seguiu foi mais do que reconhecimento, era um grito de libertação. Laura percebeu que tinha encontrado o que realmente queria, uma conexão genuína, um caminho onde a transformação não era sobre o que estava fora, mas sobre a aceitação do que estava dentro. Nos dias que seguiram, Laura e Ana continuaram a se apoiar mutuamente. Juntas organizavam oficinas de dança e música, onde outras mulheres e meninas do bairro podiam explorar suas aspirações sem medo de julgamento. Era um espaço onde podiam compartilhar, inspirar e se reerguer juntas. Laura aprendeu a dar espaço para seus medos, mas mais importante, aprendeu a dançar através deles. O que ela pensava que era um obstáculo se tornará uma ponte para um futuro que ela desejava. Ana, por sua vez, descobriu que os aplausos e o glamour não eram o que realmente importava. A verdadeira felicidade para ela residia em contribuir para o crescimento de outras pessoas, em ver sua amiga se libertando e assim, libertando-se também. Ao final de um mês, Laura organizou uma nova grande apresentação, um festival de talentos. As casas enfeitadas como festas de São João, sorrisos no rosto das crianças, e a música tocando ao fundo. Aqueles momentos de alegria simples eram preciosos. Ao olhar em volta, Laura viu que eles haviam construído juntos, uma comunidade unida em celebração, força e esperança. No meio da festança, Laura sentiu uma onda de gratidão inundar seu coração. O frasco que antes representava um atalho mágico, agora era apenas um símbolo de sua verdadeira jornada. A verdadeira mudança não estava em algo que poderia engolir em um gole, mas nas escolhas que fizera e nas conexões que criara. E assim, ela soube que sua vida tinha se transformado, não pela madeira mágica de um frasco, mas pela força do amor, da amizade e da conexão. A busca pela aceitação a levou a se aceitar e neste momento, ela sorriu, consciente de que seu caminho tinha apenas começado. Algo maior a esperava, e a vida pulsava como uma canção vibrante a ser dançada. Agora, você precisa se juntar a essa dança. Inscrever-se imediatamente no canal é essencial para não perder as próximas histórias de transformação. Deixe um like agora para alimentar todo esse amor e inspiração que percorre cada vídeo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam motorizar suas próprias transformações. Vamos juntos iluminar este caminho.